volta, pessoal. Vamos retomar nossas questões, né? A nossa resolução de questões. A aula passada a gente ficou na questão 16ª, né? Questão número 16. Essa questão ela fala especificamente sobre extinção do processo, né? Sobre desistência da ação. Quando o autor desiste da ação e o juiz homologa essa desistência através de uma sentença, dá-se aí a extinção do processo. Então, a desistência da ação pelo autor é uma das causas, uma das muitas causas de extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 267, inciso 8º. Como é sem mérito, né, uma sentença sem mérito do artigo 267, essa sentença, quando ela transita em julgado, ela não faz coisa julgada material, ela só faz coisa julgada formal. Ou seja, o autor, se quiser, pode repetir a ação, pode renovar a ação, pode entrar com a ação de novo. Por quê? Porque a coisa julgada que se forma em torno desta sentença é uma coisa julgada meramente formal, é uma sentença meramente terminativa, sem exame de mérito, não impede a repropositura da ação. Então, essa informação é uma informação importante para você direcionar a questão e para você acertar a questão. Então, vamos para o texto, vamos ver nossa questão, vamos lá. Vê, aula passada eu já li o enunciado com vocês, então eu vou começar agora já nas assertivas. A letra A, ela diz assim: o juiz deverá extinguir o processo, nesse caso aí de Paula, né? O juiz deverá extinguir o processo sem mérito, por existir coisa julgada, não podendo Paula, a autora, ajuizar novamente a mesma ação. Qual é o erro dessa letra A? Porque ela está errada. Há uma coisa julgada aqui? Há uma coisa julgada, beleza, há uma coisa julgada. Só que essa coisa julgada que se forma em torno dessa sentença, ela não impede a repropositura da ação, já que é uma coisa julgada formal. Então o erro é esse não aqui, ó. Não podendo a autora ajuizar novamente a mesma ação. Ela pode, sim, ajuizar novamente a mesma ação, haja vista a inexistência de coisa julgada material. A letra B diz que Paula pode ingressar novamente com a ação, e ela pode. Mas essa nova ação, essa nova demanda, ela deverá ser distribuída por dependência. Essa é a letra certa. Vamos entender. Imagina a seguinte situação. Paula entrou com aquela primeira ação que ela desistiu. A petição inicial foi distribuída por sorteio, né, um sorteio automático. E vamos admitir que essa primeira ação que ela desistiu tramitou na terceira vara civil, tá? Caiu lá por sorteio na terceira vara civil daqui da comarca do Recife. Vamos pegar como exemplo a nossa comarca aqui. Ela desistiu, o juiz homologou a desistência, transitou em julgado, coisa julgada formal, ela pode repropor a ação, beleza, aí ela vai lá repropor. Quando ela for dar entrada na nova ação, essa nova ação dela não vai ser distribuída por sorteio automático, ela vai ser distribuída por dependência, ó, para cá, diretamente para a terceira vara civil. Poxa, professor, mas por que isso, né? Qual é a razão de ser desse caso? Vê, pessoal, a regra é assim, quando você vai distribuir uma ação, em regra, quando você vai dar entrada numa ação, a sua petição inicial ela é distribuída por sorteio automático, é um programa de computador que vai sortear para qual vara vai cair. Ou seja, você não sabe, antes desse sorteio, qual juízo vai julgar a sua ação, qual vara vai julgar a sua ação, qual juiz vai julgar a sua ação. Justamente pelo princípio do juiz natural, justamente pelo princípio da livre distribuição. A gente não pode escolher o juízo que vai julgar a nossa ação. É sorteio, eu não sei para qual vara vai cair. Agora, o artigo 253 é um artigo que passa batido por muita gente. O artigo 253, ele elenca quais as situações em que a ação deverá ser distribuída por dependência. E aí ele diz lá, se a sua primeira ação foi extinta sem resolução de mérito, seja lá por qual motivo for, se foi sem mérito e você quer repropor, a sua nova ação será distribuída por dependência. Por dependência, aquele juízo no qual tramitou a sua primeira ação, justamente para evitar a má-fé dos advogados. Poxa, como assim a má-fé? Imagina, eu entro com a ação, aí caiu na terceira vara civil da comarca do Recife. Aí eu já sei quem é o juiz daquela vara. Eu sei, tá, esse juiz, ele é muito carrasco, ele é avesso à minha tese. Ele já tem sentenças contrárias à minha pretensão.
O que é que eu vou fazer? Eu peço desistência da ação, né? Antes da citação do réu, não preciso da anuência do réu, peço a desistência da ação, dou entrada em uma outra ação e aí essa outra ação seria distribuída por um sorteio. Aí vai que agora ela caiu na 10ª Vara Civil da Comarca do Recife, a minha segunda ação. Poxa, mas esse juiz da 10ª Vara Civil, ele também não é muito bom, ele também não gosta da minha tese, eu vou perder. O que é que eu faço? Peço desistência da ação, entro de novo com a mesma ação pela 3ª vez. Aí teria um novo sorteio, aí cairia na 5ª Vara Civil. Ah, não, esse da 5ª Vara Civil é legal, eu vou deixar porque já tem sentenças favoráveis a essa minha tese. É errado isso, é ilícito isso, é antiético. O advogado não pode estar escolhendo um juízo. Então, o que é que o código disse? Se você entrou com uma ação e ela foi extinta sem mérito, seja lá por que motivo for, você pode renovar, não tem problema. Mas a sua segunda ação, terceira, quarta, que foi igual àquela primeira, vai ser distribuída para a mesma vara, para evitar manobra, para evitar má-fé do advogado, para evitar que o advogado indevidamente possa escolher o juízo que ele quer que julgue a sua ação. Esse é o motivo de, nesse caso, haver uma distribuição por dependência. O próprio artigo 253, ele lhe dá outras situações de distribuição por dependência. Por exemplo, eu vou dar entrada numa ação no fórum hoje e eu já sei que ela é conexa com outra ação que está tramitando lá no fórum. O que é que eu vou fazer? Na minha petição inicial, eu já vou pedir a distribuição por dependência. Aí, ao invés de ter um sorteio da minha petição inicial, ela vai ser distribuída diretamente para aquela vara na qual está tramitando uma ação que com ela é conexa. Então, a regra é sorteio, mas existem situações de distribuição por dependência e o artigo 253, ele deixa claro isso para a gente. Vamos dar uma olhada lá na letra C, na letra D, para a gente finalizar essa questão de número 16. Bora lá. Vê, a letra C, ela diz assim, não pode a autora ingressar com a demanda novamente. Só aí você já sabe que está errado porque ela pode. Então, só por esse motivo, você já sabe que está errado. Mas aí a letra C diz, pois a desistência da ação gera preclusão consumativa. Não tem nada a ver. Preclusão consumativa não diz respeito à propositura de ações, diz respeito à prática de atos processuais dentro do processo. Então, vê, aqui a gente está tratando de coisa julgada formal, eu posso repropor a ação. Coisa julgada formal, eu não posso repropor a ação. Preclusão consumativa não tem a ver com a propositura de ações, tem a ver com a prática de atos dentro do processo. Por exemplo, saiu a sentença, eu perdi, eu tenho 15 dias para apelar. Se dentro desses 15 dias eu já apelei, acabou. Preclusão consumativa, o ato está consumado. Eu não posso apelar novamente, eu não posso entrar com uma segunda apelação, eu não posso entrar com um intempo, com uma apelação complementar. Poxa, mas não posso por quê? Por força da preclusão aqui, ó, preclusão consumativa. Então, a ideia de preclusão consumativa, ela se dá quando um processo já existe, quando o processo já está instaurado, é um ato processual. Tem nada a ver com propositura da ação. A letra D diz, trata-se de clara hipótese de litispendência, existindo duas causas idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Só para revisar, litispendência é a repetição de uma ação que ainda está em juízo e ainda está em curso. Então, existe uma ação X tramitando. Durante a tramitação, eu entro com a outra ação X igual. Aí eu tenho uma litispendência, uma das duas vai ser extinta. Só que no caso da questão, o enunciado, olha a importância dos enunciados. O enunciado, ele diz, 2 meses depois do trânsito em julgado da sentença, ou seja, resumindo, eu não tinha uma ação em curso, a ação já tinha acabado, já tinha sido extinta, o processo já tinha acabado. Tanto é que Paula entrou com essa ação de novo, mas 2 meses depois do trânsito em julgado. Então não havia litispendência. Litispendência é se ela repetisse a ação enquanto a primeira ainda estava em curso. Aí haveria uma lide pendente, aí haveria uma litispendência. Mas nesse caso, essa informação aqui, ó, já diz que a letra D ela está errada, pois litispendência é a repetição de uma ação judicial que ainda está em curso, ainda está tramitando. Não é o caso da questão de número 16. A questão de número 17 ainda fala sobre extinção do processo sem resolução do mérito. Ela fala sobre uma hipótese específica de extinção. Vamos dar uma olhada no enunciado, depois a gente vê. Juliana e Marcos, eles são casados,
sob o regime da comunhão parcial de bens. Entretanto, tornada impossível a vida em comum e diante da existência de filhos menores, eles ingressam com uma ação de divórcio perante a vara de família e sucessões competente para a apreciação do litígio. Só que, no curso da demanda, ou seja, durante a ação de divórcio, um dos cônjuges morre, um dos cônjuges vem a falecer. Considerando a hipótese narrada, assinale a opção correta. Vê, pessoal, vamos entender essa situação aí. É lógico que das 4 alternativas, claro, só uma é a resposta correta. O que é que a resposta correta vai ter que dizer? Imagine a situação. Você tem aí marido e mulher se divorciando em juízo, tá? E esse casal tem 2 filhos. Admita que o marido, no curso da ação de divórcio, o marido morreu. Poxa, e agora? O que é que o juiz faz com essa ação? Porque é isso que a questão está lhe perguntando. Um dos 2 faleceu. E agora? Qual é a consequência jurídica? Via de regra, olha lá, via de regra, quando uma parte morre, falece no curso do processo, qual é a regra? Suspende-se o processo para que haja a sucessão, né? Para que o espólio venha a suceder aquela pessoa ou para que os herdeiros venham a suceder. Essa é a regra. E aí o processo continua depois disso, continua numa boa. Só que existem ações que não tem como você chamar os sucessores. Existem direitos que são personalíssimos. Morto o titular, morre o direito junto. Isso, meus amigos, é o que a lei chama, o artigo 267, inciso 9, chama de ação considerada intransmissível. Existem ações que são consideradas intransmissíveis, ou seja, resumindo, não dá para eu chamar os sucessores. Vamos lá, a gente está numa ação de divórcio. O marido morreu, o pai lá, o marido morreu. Ah, então eu vou chamar os filhos, né, que são os seus sucessores, vou chamar os filhos para sucederem o pai na ação de divórcio e se divorciarem da mãe. Olha a falta de lógica, olha o absurdo disso. Eu vou chamar os filhos para assumir o lugar do pai e se divorciarem da mãe. Não faz nenhum sentido. Não dá para eu transmitir esse direito, não dá para eu transmitir essa ação. Pô, mas e aí? O processo vai ficar em aberto? Não, claro que não. O que é que o código diz? Juiz, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal, você vai simplesmente extinguir esse processo, terminar esse processo e não vai analisar o mérito. Você vai extinguir esse processo sem resolução do mérito. Claro, como é que você vai analisar o mérito de um troço desse? Não dá para chamar ninguém para continuar a ação. Não dá para chamar sucessores. Essa ação é personalíssima, é um direito personalíssimo. Essa é a resposta que a gente vai procurar agora em uma dessas 4 letras. Lógico, uma vai ser a correta e as outras vão ter invenções, vão ter cascas de banana, vão desmentir a resposta certa. Então, vamos embora, vamos para as alternativas, vamos buscar a letra certa. Vamos lá. Vê, vamos lá. Considerando a hipótese narrada, assinale a opção correta. E letra A. O processo será extinto, sem mérito, sem resolução do mérito, isso, na forma do artigo 267, inciso 9, perfeito, do Código de Processo Civil, pois, tratando-se de direito personalíssimo, olha lá, a ação é intransmissível, essa é a letra certa. Não dá para eu transferir a ação para os sucessores, não dá para eu chamar ninguém para suceder a pessoa que morreu, o cônjuge. Aí vamos ver os absurdos agora. A letra B diz, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 30 dias, de modo a criar oportunidade à sucessão processual do cônjuge falecido por seus herdeiros legítimos. Claro que não. Não vou chamar os filhos para assumir o lugar do pai e se divorciarem da mãe. Não faz sentido nenhum. Isso é um absurdo, na verdade. Então, é lógico que não é. Diante do falecimento de um dos cônjuges no curso da ação de divórcio, deverá o juiz efetuar o julgamento da lide no estado em que se encontra, acolhendo a pretensão autoral. Não tem nada a ver, porque e se foi o autor que morreu? Então eu vou julgar procedente porque ele morreu? Não faz sentido nenhum isso. Ou seja, é o que eu digo aos meus alunos, direito é lógica. Direito é lógica, você tem que apelar, você não sabe para onde vai, esqueceu o assunto, vou chutar, e agora? Vá pela lógica, vai eliminando as alternativas que não têm lógica nenhuma. Com o falecimento de uma das partes na ação de divórcio, resolve-se o processo sem mérito, operando-se o fenômeno processual da confusão entre o autor e o réu,
conforme o artigo 267. Lógico que não é confusão. Só para a gente revisar, tá? Só para relembrar alguns conceitos. O que é confusão? Confusão é um instituto, é um assunto de direito civil, está no Código Civil, no artigo 381 do Código Civil, que diz mais ou menos assim: dá-se a confusão quando se reúnem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor, de autor e réu. Ou seja, confusão é quando você tem uma única pessoa ocupando o lado ativo e o lado passivo do processo. Ocorreu aí, literalmente, uma confusão. Se confundem na mesma pessoa as qualidades de autor e réu, de credor e devedor. Poxa, como assim? Imagina, um pai, está executando um filho por uma dívida. O pai é o autor, é o exequente, o filho é o réu, é o executado. Esse filho que está sendo executado é o único herdeiro que o pai tem, né? É o único filho, é o único herdeiro que ele tem. No curso da ação de execução, o pai morre. Quem é que vai sucedê-lo nesse crédito? O filho que está sendo executado. Então, o filho, ele está ocupando a um só tempo o lado ativo e o lado passivo do processo. Ele é, ao mesmo tempo, credor e devedor. Oi, ele vai se auto-executar? Ele vai executar ele mesmo? Vai se auto-executar? Claro que não. O que é que nós temos aí? Um fenômeno chamado de confusão. E aí, o que é que o juiz vai fazer? Vai julgar o mérito de um troço desse? Claro que não. Aí, o que é que o código diz? Juiz, numa situação dessa, simplesmente termine o processo, extinga o processo e não analise o mérito sem resolução de mérito. Por quê? Porque ocorreu uma confusão entre autor e réu. Então, confusão, que é a hipótese do 267, inciso 10, não tem nada a ver com a hipótese do 267, inciso 9, que é justamente a hipótese que responde à nossa questão. Então, fechamos aqui também essa questão de número 17. Vamos avançar, vamos ver agora na tela a nossa questão de número 18. Vamos lá. A questão 18 fala sobre resposta do réu, né? Fala sobre contestação, fala sobre reconvenção. Só para relembrar, quais são as 3 modalidades de resposta do réu? Contestação, reconvenção e exceção. Exceção pode ser exceção de impedimento, exceção de suspeição do juiz e exceção de incompetência relativa do juízo. Beleza? Essas são as 3 modalidades de resposta do réu. Aí vem a questão 18 e diz: a respeito da relação que existe entre a reconvenção e a ação na qual ela foi oferecida, assinale a afirmativa correta. Essa questão número 18, ela está tratando especificamente sobre reconvenção, que é uma das modalidades de resposta do réu. A letra A diz: são ações autônomas, ou seja, a ação na qual ela foi oferecida e a reconvenção são ações autônomas, e por isso a reconvenção não tem o seu prosseguimento obstado pela desistência da ação primitiva. Vê, vamos entender esse negócio, vamos entender essa questão aí. Essa é a resposta, tá certo? A letra A, ela tá certa, mas vamos entender por quê. Vê, imagina que eu sou o réu de uma ação, tá? Fui citado na minha casa, sou réu, eu tenho 15 dias para responder. Posso contestar, posso reconvir e posso excepcionar. A reconvenção não é uma defesa do réu, é um contra-ataque. É uma modalidade de resposta que, na prática, é um contra-ataque. O réu está contra-atacando o autor. O réu está entrando com uma ação judicial contra o autor. Então, o que é a reconvenção? Uma ação judicial. Então, quando eu entro com uma reconvenção, o que é que nós temos na prática? Olha lá, a gente tem um processo com 2 ações dentro. Aquela primeira ação, né, aquela ação primitiva, ação originária, que foi a ação que deu origem ao processo, que o autor entrou contra mim, é aquela primeira ação. E quando eu entro com uma ação contra o autor, a minha reconvenção, eu estou entrando com outra ação. Então, eu estou jogando dentro do processo 2 ações. A primeira ação é chamada de ação originária, ação primitiva, e a segunda ação é chamada de ação reconvencional, ou simplesmente reconvenção. O que você tem que se ligar, e é isso que o OAB está perguntando agora, e é isso que ela já perguntou também, nós temos 2 questões sobre reconvenção, na história da OAB-FGV, 2 questões. O que você tem que se ligar é o seguinte: entre essas 2 ações, originária e a reconvenção, não há nenhuma relação de acessoriedade.
Não existe essa história de a reconvenção é acessória da ação originária. Não tem essa. Não tem acessoriedade, não tem subordinação, não tem prejudicialidade. O que é que tem? Autonomia. Elas são ações autônomas. Ah, professor, mas isso aí é doutrina. Isso não é doutrina, isso está na lei, isso está no código. É só você olhar o artigo 317. Esse artigo 317, ele responde a essa questão e ele responde a outra questão que a OAB colocou também sobre reconvenção. Olha o artigo 317 e ele diz assim: a desistência da ação, ou seja, da ação primitiva, da ação originária, a desistência da ação não obsta, não impede o prosseguimento da reconvenção. Por quê? Porque a reconvenção é autônoma. E esse artigo 317, ele consagra a autonomia da reconvenção. Então lembra disso, a desistência da ação ou a existência de qualquer causa que a extinga não obsta, não impede, não inviabiliza o prosseguimento da reconvenção. Por quê? Porque a reconvenção, ela é uma ação autônoma. Ela não é acessória, subordinada, não tem prejudicialidade, não tem nada disso. Essa informação, ela lhe responde duas questões da OAB-FGV. Vamos ver as nossas alternativas, vamos lá. Vê, a letra A é a nossa letra. São ações autônomas e, por isso, a reconvenção não tem o seu prosseguimento obstado pela desistência da ação primitiva. Porque, meus amigos, aqui é uma questão de lógica mesmo. Ó, o que é que o código está dizendo? Ó, se a primeira ação primitiva ficar pelo meio do caminho, existe uma outra ação dentro do processo. O processo tem que continuar, ora. O processo tem que continuar para que, ao final, o juiz julgue a reconvenção. É como se o legislador dissesse: se liga, existem duas ações dentro do processo. O fato de uma delas ficar pelo meio do caminho não quer dizer que a outra tem que ficar também, né? Por quê? Porque não existe relação de acessório principal. Aí vem a letra B e nos diz: em caso de extinção da demanda primitiva, sem mérito, a reconvenção não pode prosseguir em razão da sua subordinação. Não existe subordinação, existe autonomia. A reconvenção, ante o seu caráter acessório, não existe acessoriedade, não existe relação de acessório principal. Por isso, a letra C de cara já está errada. A letra D, em razão da prejudicialidade, não existe prejudicialidade ao pé da letra, não existe. A ação primitiva deve ser julgada em momento anterior. Não, muito pelo contrário. O Código diz no artigo 318 o seguinte: julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção, ou seja, em regra, elas devem ser julgadas em conjunto, em regra, elas devem ser julgadas na mesma sentença, no mesmo momento. É isso que nos diz o artigo 318. A questão de número 19, ela já vira a página e já começa a falar sobre revelia. É interessante a revelia porque é um assunto pequeno, fácil, mas que nós temos 3 questões da OAB-FGV falando sobre revelia. Existem mais questões sobre revelia do que propriamente sobre resposta do réu. Ou seja, é bom, é um assunto pequeno, fácil e que a OAB gosta de explorar. Então, vamos a ele. Aonde é que você vai estudar revelia no seu código, só para você se ligar? Do artigo 319 ao artigo 322. Então, de um modo geral, tudo que a OAB tiver para lhe perguntar sobre revelia, está aí, dentro desses artigos, 319 até o 322. Acerca da revelia, é correto afirmar o quê? Aí a letra A diz: a revelia, ela se dá com a não apresentação de exceção ou de reconvenção no prazo da resposta. Vê, pessoal, está errada essa letra A. Por quê? A revelia se dá com a ausência de contestação. O que é revelia? A ausência de defesa, a ausência de contestação. Se você não contesta, você é revel. Você pode até ter apresentado uma reconvenção, pode até ter apresentado uma exceção. Se você não contestar, você é revel. Isso é o conceito, né? Isso é revelia. Agora, não contestei, sou revel, beleza. Quais os efeitos? Quais os efeitos da revelia, né? Quais as consequências da revelia? Quais as consequências da minha omissão? Porque você tem que se ligar ao seguinte: revelia é uma coisa, não contestei, eu sou revel, um abraço, eu não tenho como mudar isso. Agora, efeitos é outra coisa, eu posso ou não sofrer os efeitos da revelia. Eu posso ser revel,
e não sofrer nenhum efeito da revelia. Por quê? Porque revelia é uma coisa, efeitos é outra, tá? É isso que, de um modo geral, a OAB pergunta, é isso que a gente vai começar a ver agora também, porque, basicamente, as questões da OAB sobre revelia, elas se reportam aos efeitos da revelia. São 3 os efeitos da revelia. Um está no artigo 319, o outro está no artigo 322 e o outro está no artigo 330, mas vamos a eles agora. Vamos dar uma olhada lá na letra B, vamos lá. A letra B, ela vai dizer assim, ó, ainda que o litígio, mesmo que o litígio verse sobre direitos indisponíveis, a revelia produz os seus efeitos normalmente. Está errada a letra B. Poxa, professor, por que está errada? Vamos lá. Qual é o primeiro efeito da revelia? O mais comum, aquele mais conhecido, também chamado de efeito material da revelia, é o que está no artigo 319, que todo mundo sabe, né? Até é uma questão de senso comum. Ó, se você não se defender, se você não contestar, todos os fatos narrados pelo autor se presumirão verdadeiros. Qual o primeiro efeito da revelia? Presunção relativa de veracidade sobre os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Se você não contestou, é como se você estivesse confessando tudo. Esse é o primeiro efeito. Só que o artigo 320, que vem logo abaixo, ele diz assim, ó, revelia é uma coisa, efeitos é outra. E aí ele nos dá situações nas quais esse efeito da presunção de veracidade, ele não acontece. Ele nos dá situações em que você é rével, porque você não contestou, mas mesmo assim, você não vai sofrer a presunção relativa de veracidade. E um exemplo clássico é quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, de acordo com o Código, esse primeiro efeito da revelia, ele não acontece, ele não acontecerá. Ou seja, não haverá a presunção relativa de veracidade sobre os fatos narrados pelo autor. Um exemplo para você entender isso. Imagine aí uma ação de interdição, por exemplo. Eu vou entrar com uma ação para interditar Manuel. Vou chegar para os juízes, ó, Manuel está doido, tem que interditá-lo, tá? Ele não tem condições de praticar por si só os atos da vida civil. Vamos interditá-lo. Aí admita que Manuel não aparece no processo, não se manifesta, não se contrapõe ao que eu disse, ele nem deu as caras no processo. Ele não apareceu. Ah, ele não apareceu, então, tudo o que o autor está dizendo, tudo que Tiago está dizendo é verdade, vamos interditar Manuel. Não é assim. Poxa, mas por que não é assim? Porque o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Ainda que o réu não conteste, ainda que o réu não apareça, não se operará a presunção de veracidade. Moral da história, te vira autor, você vai ter que provar que tudo o que você está dizendo é verdade. Você não vai se beneficiar de uma presunção de veracidade. Pô, mas não vai por quê? Porque o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Nesse caso, o primeiro efeito não acontece. Revelia é uma coisa, você não contestou, você é rével, mas você não vai sofrer, nesse caso, o primeiro efeito da revelia. Vamos ver a letra C, vamos lá. A letra C, ela diz assim, ó, contra o rével, ainda que tenha, mesmo que ele tenha advogado patrono constituído nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação. Está errada essa letra C. Vê, essa letra C, ela fala sobre o segundo efeito da revelia, que está no artigo 322. Qual é esse segundo efeito? É justamente isso aqui, ó. Os prazos correrão, né, correrão os prazos independentemente de intimação. Mas esse efeito, ele só acontece quando o rével não tem advogado constituído nos autos. É isso que diz o artigo 322. Pô, mas por quê? Vamos pela lógica. Quem é que é intimado no curso do processo via de regra? É o advogado. Pô, se você é rével, não contestou e não tem advogado, os prazos vão correr independentemente de intimação, porque eu não vou intimar mais ninguém. Você se desinteressou por completo pelo processo. Então, o judiciário também vai se desinteressar por você. É como se o legislador dissesse, meu amigo, se você não tem advogado para lhe defender no processo e é rével, os prazos correrão e você não vai tomar mais ciência de nada, porque você não tem advogado. Agora, esse efeito só alcança o réu rével que não tem advogado constituído nos autos. Porque se você é rével, mas tem procurador, tem advogado, o seu advogado será intimado de todos os atos do processo. A letra D é a nossa letra correta e está justamente no parágrafo único desse artigo aqui, ó, desse artigo 322. O réu pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar.
Como assim? Vê, imagina, eu fui citado, sou réu, fui citado, não contestei, sou revel. E o processo continuou, a minha revelia. Um belo dia, eu me arrependi, resolvi contratar um advogado para que o advogado entrasse no processo e começasse a partir dali a me representar, a defender os meus interesses. Eu posso fazer isso? É o que a lei diz. Claro, réu, revel, você pode intervir no processo na hora que você quiser. Pode contratar um advogado e entrar no processo. Não tem problema nenhum. Agora, você pega o bonde andando. É dali para frente. Você, réu, você vai receber o processo no estado em que o processo se encontrar. Mas, se quiser voltar, se quiser intervir, fique à vontade, será bem-vindo. Agora, é daqui para frente. O que passou, passou. Fechamos mais uma questão e, por via de consequência, fechamos também essa nossa aula. Até a próxima aula, na qual a gente continua com a resolução de questões OAB, FGV, primeira fase. Até lá.